Hoje a gente mergulha numa obra fascinante que junta a sabedoria de milênios com a ciência de ponta para nos dar um guia prático. Um guia sobre como nós podemos, literalmente, mudar nossas mentes para melhor. Toda essa nossa conversa de hoje vem de um livro chamado O Cérebro de Buda, Neurociência Prática para a Felicidade. Ele é do neuropsicólogo Rick Hansel, junto com o neurologista Richard Mendes. É um trabalho incrível que mostra como podemos usar o que acontece na nossa mente para transformar nosso cérebro e, com isso, gerar mais felicidade e sabedoria no dia a dia. Vamos começar com uma pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento. Por que mesmo a gente querendo tanto ser feliz, a nossa cabeça parece tão focada no negativo, na preocupação, no sofrimento? Parece que tem uma programação ali, né? E a resposta para essa pergunta, segundo o livro, não é que tem algo de errado com a gente. Não é uma falha pessoal. A raiz disso está lá atrás, no nosso passado evolutivo. E aqui está o pulo do gato. Por milhões de anos, a tarefa número 1 do cérebro dos nossos ancestrais era garantir a sobrevivência, era passar os genes adiante. E para isso era preciso focar obsessivamente em perigos, ameaças, problemas. A felicidade, coitada, era um luxo, sobreviver era o que importava. Isso acabou criando o que os cientistas hoje chamam de viés da negatividade. E essa programação de sobrevivência aparece de um jeito bem claro hoje em dia. Nosso cérebro funciona como um velcro para experiências ruins e um teflon para as boas. Sabe, ele se agarra no que deu errado e simplesmente deixa o que deu certo escorregar. É por isso que a gente vive com aquela ansiedadezinha de fundo, um estado de alerta constante, porque ele está sempre escaneando o horizonte em busca do próximo problema. Ok, mas se o nosso cérebro foi moldado assim pela evolução, quer dizer que a gente está preso nesse padrão para sempre? É aqui que a análise entra na parte mais revolucionária e, olha, mais otimista. A grande revelação é que não, de jeito nenhum, nós não estamos presos. Essa frase aqui é a ideia central do livro. A nossa atividade mental não é só um resultado do que acontece no cérebro. Ela ativamente esculpe o cérebro. Cada pensamento, cada sentimento, cada foco de atenção deixa uma marquinha ali, por menor que seja. O nome científico para essa capacidade incrível é neuroplasticidade. Por muito tempo, a ciência achava que o cérebro de um adulto era fixo, que não mudava mais. Hoje, a gente sabe que ele é super plástico, super maleável. Ele é capaz de se reorganizar e criar novas conexões a vida inteira com base nas nossas experiências e, o mais importante, no foco da nossa atenção. Essa imagem ilustra um princípio super famoso na neurociência. Neurônios que disparam juntos se conectam. Ou seja, toda vez que a gente ativa um circuito neural repetidamente, as conexões entre eles ficam mais fortes. Na prática, quando a gente foca na gratidão ou na calma, estamos literalmente construindo e fortalecendo as bases neurais desses estados mentais. E o que é genial na obra do Hanson é que ela não vem de uma área só do conhecimento. Ela está bem nessa encruzilhada, sabe? Juntando as descobertas da psicologia moderna, os avanços da neurologia e a sabedoria de milênios das práticas contemplativas, como o budismo, que no fundo são verdadeiros manuais de treinamento para a mente. Tá bom, mas e aí? Como a gente usa esse conhecimento na prática? Bom, o livro oferece uma verdadeira caixa de ferramentas e tudo começa com uma distinção que é fundamental. Uma das metáforas mais poderosas que eles usam é a das duas flechas. Imagina assim, a primeira flecha é a dor que a vida inevitavelmente traz. Uma doença, a perda de alguém, uma crítica dura, isso acontece com todo mundo. Agora, a segunda flecha é a nossa reação a essa dor. A raiva, a autocrítica, ficar remoendo aquilo. E essa segunda flecha, que é o sofrimento, somos nós mesmos que atiramos em nós. E essa é a grande sacada. A dor é um fato da vida, mas o sofrimento é o opcional. Ele depende de como a nossa mente reage ao fato. E é exatamente essa reação que a gente pode treinar e transformar usando a neuroplasticidade a nosso favor. E para treinar essa reação, a obra se baseia em 3 pilares. Primeiro, a virtude, que é basicamente regular nossas ações para não causar danos a nós e aos outros. Depois, a gente cultiva a atenção plena, que é essa habilidade de focar a consciência para absorver as coisas boas. E por fim, a gente desenvolve a sabedoria, para conseguir diferenciar o que nos ajuda do que nos prejudica. E claro, agir a partir daí.
Então, quando a gente começa a aplicar essas ferramentas, não estamos só tendo pensamentos positivos. É algo muito mais profundo. Estamos ativamente cultivando um cérebro mais resiliente, mais equilibrado e mais feliz. Hanson usa essa metáfora linda para mostrar o poder da nossa escolha diária. Dentro da gente existe uma batalha constante entre o lobo do ódio, que é a raiva, o medo, o ressentimento, e o lobo do amor, que é a compaixão, a alegria, a paz. E qual dos dois vence? Aquele que a gente alimenta com mais frequência, com o foco da nossa atenção. E o mais legal é que essa alimentação não precisa ser um gesto enorme. A transformação é um processo gradual, de formiguinha. Cada vez que a gente escolhe focar num momentinho de gratidão por 20 segundos que seja, ou respira fundo antes de reagir com raiva, a gente está dando um pouquinho de comida para o lobo do amor. E sinapse por sinapse, construindo novas estradas neurais no cérebro. E isso nos leva à mensagem final, que é a mais poderosa de todas no livro. Nós não somos vítimas passivas da nossa biologia. Nós temos o poder, usando a nossa própria mente, de esculpir o órgão que gera toda a nossa experiência de vida. Ao mudar o cérebro, é possível transformar a própria vida. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. A transformação não acontece da noite para o dia, mas ela começa com um único passo. Então a pergunta que fica é: que pequena atitude hoje mesmo pode começar a alimentar o lobo certo e a transformar o cérebro para melhor?